Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Igor Costa, sou diretor comercial aqui da Zero Crédito, tá? E hoje vou passar aí para vocês o treinamento de Acelerando Resultados. Hoje a gente vai abordar aí o tema da Semana do Ressaque, como fazer a fidelização de clientes, tá? E um pouco aí também do plano de carreira de todos os nossos promotores, tá certo? Bom, aqui, o que é a Semana do Ressaque do FGTS? A gente entra aí sempre no próximo ao dia 20, na Semana de Ressaque, tá bom? E aí, como que funciona isso? Eu sempre cito alguns exemplos aqui para vocês, que é bem legal para que vocês possam entender no detalhe como que funciona aí o ressaque. Dou sempre o exemplo, geralmente, do corretor de imóveis. Por exemplo, para a pessoa que vende apartamento. Às vezes o corretor ele vai vender um apartamento hoje, e aí aquele cliente, para ele comprar novamente um apartamento com o corretor, a não ser que seja uma exceção, o cliente ele já trabalha ali um pouco com imóveis e compra toda hora, que no caso seria uma exceção, ok. Mas geralmente as pessoas elas não compram um apartamento o tempo todo. O corretor ele vai lá, vai fazer a venda e aí depois ele vai ter que ir atrás de outros clientes. Ele também serve aí, por exemplo, para o vendedor de carro, de concessionária e tudo mais, tá? E aí é um pouco diferente o nosso cenário, porque o cliente que ele realiza uma antecipação com a gente, que ele tem carteira assinada, ele pode ser o nosso cliente todos os meses, né? Porque sempre lá no dia 20, na semana do dia 20, entre o dia 20 e o dia 25, as empresas depositam novamente o saldo FGTS em conta. Então, 8% do salário da pessoa é destinado ao fundo de conta lá do FGTS, né? E ela consegue realizar a antecipação novamente. Então, é sempre muito importante que você mantenha contato aí direto com os seus clientes. Fez a antecipação do FGTS, tenta entender se esse cliente ele possui carteira assinada ainda, porque aí na semana do dia 20, no finalzinho ali do mês, você pode realizar a antecipação do seu cliente novamente. Tá certo, pessoal? Bom, os seus clientes eles sempre podem fazer novas antecipações, e aí a gente sabe que o mercado é uma concorrência grande. Então, é muito interessante que você mantenha contato com os seus clientes, você vai avisando, que você mande alertas aí, para que eles possam sempre te procurar nessa data, para chegar na data que ele sabe que ele tem um saldo lá novamente, ele pensar diretamente em você, porque você foi mantendo aí um contato direto com ele no decorrer aí dos dias, tá certo? Bom, como fazer a fidelização desses clientes, né? Como você fazer realmente o cliente procurar na hora que ele for realizar a antecipação do FGTS dele. Então, tudo começa aí com uma construção de confiança, tá certo? Uma relação ali de confiança, uma boa experiência para o cliente, isso manda muito, tá bom, pessoal? Então, tenta sempre passar o máximo de informações possíveis ao cliente, informações que sejam pertinentes, né, com o que está sendo passado para o seu cliente em relação à antecipação. Então, sempre passa lá para o seu cliente o valor que está sendo descontado do FGTS dele, o valor que vai ser disponibilizado para ele realizar a antecipação em si, tá bom? Tenta sempre demonstrar empatia pelo cliente. Por quê? Algumas pessoas, para falar a verdade, a maioria, estão realizando antecipação por algum determinado motivo. Então, tenta entender um pouco ali a situação do seu cliente, tenta sempre tirar o máximo de dúvidas dele possível, porque isso pode gerar aí uma sensação de empatia. Então, o seu cliente, se ele gostar de conversar com você, pode ser que ele te chame novamente aí para realizar a antecipação em si, tá certo? Eu, por exemplo, na minha carreira aí de promotor, lá no início, teve um determinado momento que eu tinha clientes ali que, às vezes, eles me procuravam e não era nem, por exemplo, em data de ressaque, nem nada. Às vezes procurava para tirar alguma informação, ou às vezes só para saber como é que está sendo, se o saldo já estava disponível ou não. Então, é bem legal. O cliente, quando falar de antecipação de FGTS, ele vai pensar diretamente em você, tá certo? Bom, o seu cliente, para o cliente que realiza o saque todos os meses, isso já faz parte aí do orçamento dele, né? Já faz parte da renda. Ele geralmente usa como um complemento da renda dele. Então, o seu cliente ele sempre vai antecipar, tá certo? É interessante que você sempre fique atento para conseguir aí notificar o seu cliente, para conseguir ajudar ele aí, e também para os clientes que ainda não realizam saque todos os meses, você pode apresentar essa oportunidade para ele, tá bom? Tá falando com o cliente, a antecipação deu certo, chega lá no cliente e fala que caso ele queira realizar a antecipação novamente no dia 20, é depositado novamente aquele 8% do salário dele na conta, e ele pode realizar a antecipação novamente, tá bom, pessoal? Tem pessoas que acabam antecipando, mas que não sabem disso. E aí, se o promotor acaba não falando, você acaba perdendo aí a oportunidade de manter o contato direto com o seu cliente, tá bom? Então, sempre manter um contato ativo através do WhatsApp, sempre quando estiver chegando próximo ao dia 20, você lembrar o seu cliente aí
sobre a antecipação, sempre meio que refrescando a mente dele, mandando um alerta ali ou outro para entender que ele pode te chamar, que ele tem esse direito de te chamar e fazer a consulta lá do valor, tá bom? Ajudar o cliente a ver a antecipação do FGTS como um complemento do planejamento financeiro mensal, foi exatamente isso que eu falei para vocês. Então é sempre interessante que você passe para o seu cliente que ele tem direito a realizar a antecipação, que ele tem direito a esse valor e que quando ele quiser, ele pode fazer. Eu não sei, às vezes a pessoa ela tem uma necessidade ali para auxiliar a pagar a conta de luz. Poxa, com a FGTS, ela realizando antecipação todos os meses aí, já pode dar uma facilitada para o seu cliente, tá bom? E aí, o que você pode fazer também? Essa parte aqui da oferta de bônus. Sempre peça indicação aos seus clientes, tá? É bem interessante isso, é bem legal. Isso ajuda a estruturar aí a sua carteira, então sua carteira pode crescer ainda mais. E aí, para o cliente que ele sempre está indicando ali pessoas para fazer antecipação com você, você pode trazer um bônus para ele, passando o seu cliente numa tabela um pouco menor. Vamos supor que você sempre realiza antecipação do seu cliente na Max. Agora você pode antecipar na Power. Delibera um pouquinho mais de valor lá para ele, para também que ele entenda que é meio que uma via de mão dupla, que ele também está sendo auxiliado de certa forma e que também impulsione o seu cliente a sempre fazer indicações aí a você, tá? Que o seu cliente ele sempre fique atento aí, ou tente localizar pessoas que também gostariam de realizar antecipação para que você possa ter uma carteira aí mais estruturada. Geralmente a pessoa que você está realizando antecipação, ainda mais se ela trabalhar com carteira assinada, muito provavelmente aí ela conhece pessoas ali no trabalho dela que estão no mesmo cenário, no mesmo cargo, então é bem legal a gente pedir indicação aí para o nosso cliente, tá certo? Ainda que na importância da fidelização, quando você fideliza um cliente, você já tem um comissionamento meio que determinado todos os meses. Claro que vai depender se o cliente ele vai querer antecipar ou se ele vai antecipar às vezes com alguma outra instituição, pode acontecer, mas quando você realmente fideliza o cliente, ele está realmente adaptado aí ao método de trabalho, o jeito com que você fala, o tempo que ele recebe, o Pix e tudo mais, é muito difícil que a pessoa ela realmente troque de instituição. Por quê? Se ela tem algo que atende muito bem ela, se ela já tem algo que resolve os problemas dela, vai ser difícil ela ir para outra instituição, por exemplo, sem saber se ela vai ter algum problema, sem saber como é que sendo um pouco diferente. Então, essa parte aí de fidelização do cliente é bem legal, é sempre legal a gente demonstrar empatia e sempre mantendo contato com o nosso cliente. Tá certo, pessoal? Com isso você consegue meio que garantir a antecipação aí do FGTS todos os meses, porque a pessoa sempre vai te procurar, tá? Um cliente fidelizado faz indicações de novos clientes, então foi aquilo que eu disse para vocês. Vamos supor, você fez a antecipação do seu cliente, então ele teve uma boa experiência, ele recebeu o valor na conta dele, foi rápido, ajudou a resolver o problema que ele estava, ele teve acesso àquele valor que ele esperava. Então, é bem legal, porque o cliente ele está tendo boas, como que eu posso dizer, boas experiências, né? Então, é bem legal que você peça indicação, ainda mais se o cliente ele está grato, se ele está tendo uma boa experiência, porque ele sabe que dá certo. A partir desse momento, ele vai trazer pessoas que fazem parte ali do ciclo dele, que ele gosta, que ele confia, ou que às vezes está tendo uma necessidade também, ele lembra daquela pessoa. Então, gente, sempre peça indicação, sempre informe o cliente aí que caso ele conheça alguém, caso ele tenha alguém que queira realizar a antecipação do FGTS, ele pode te procurar. Tá bom? Aqui, um promotor que fideliza 100 clientes tem 100 antecipações garantidas todos os meses. Então, é aquilo que eu disse. É sempre interessante que você fidelize o cliente, que você traga o cliente e quando for falado de FGTS, o cliente ele lembre exatamente de você, tá? Então, mantendo contato aí com o seu cliente, trazendo boas experiências, mandando alertas aí para ele. Surgiu alguma dúvida em relação ao mercado de FGTS ou alguma informação, passa para o seu cliente, que é bem legal aí para que ele fique ciente, tá certo? Bom, então concluímos aqui o nosso treinamento hoje de Acelerando Resultados. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato aí com o nosso time de suporte, tá bom? Espero que sirva aí para alavancar ainda mais a venda de vocês e boa sorte. Entramos na semana de ressaca, então é bem importante a gente dar um gás aí nas nossas vendas. Obrigado, pessoal. Até mais.